Oiê, meu nome é Alice, eu sou da Coordenação de Cultura da DENEM. Eu sou a Renata, eu também sou da Coordenação de Cultura da DENEM esse ano. E a gente está gravando esse vídeo para começar a debater um pouquinho sobre as competições esportivas universitárias e sobre as atléticas no meio acadêmico. Vou começar falando disso porque com o resgate histórico, né, da criação das atléticas, a gente sabe que a primeira atlética das medicinas foi a Atlética da Medicina USP, criada em 1932, e que hoje, apesar de tudo, apesar de todos esses anos, todas elas vêm muito nesse mesmo molde, nesse mesmo modelo, né, de tipo competitivo. A gente vê que as atléticas na sua criação, elas têm muito uma ideologia meritocrática de selecionar os melhores, né? A gente já até tem resgate histórico sobre isso. E muito desse modelo que é pautado em um certo totalitarismo, né, tipo, se mantém e é louvado e tenta ser mantido por outras atléticas, até as que vêm sendo criadas atualmente. Tem que fazer um parênteses aqui, que essa problematização que a gente está fazendo, esse primeiro vídeo que a gente está produzindo para falar da situação das atléticas, das competições universitárias, não quer dizer que a DENEM seja contra as práticas esportivas. Na verdade, a crítica é sobre os modelos adotados hoje, né, e naturalizados dentro dessa conjuntura. Daí falando da prática esportiva, né, como a gente tem atléticas que se voltam para um modelo meramente competitivo de esporte, a consequência natural da existência dessas atléticas e desse modelo de prática esportiva são as competições universitárias. E aí a gente tem que lembrar como que essas competições começaram a surgir e como as grandes competições, como as intermédias, se consolidaram dentro do meio acadêmico, né? Então, por exemplo, essa semana está acontecendo a Intermédia em São Paulo e a gente sabe que é a competição que inaugura aí o ciclo das Intermédias pelo Brasil, né? Mais pra frente a gente vai ver a Intermédia em Minas, a Intermédia pessoal do Centro-Oeste, a Intermédia no Rio de Janeiro. E a gente tem que voltar e olhar o que essa Intermédia tem significado historicamente e o que esse significado histórico dela traz como consequência para a prática esportiva hoje em dia. Né? Então, quando que surgiu a Intermédia em São Paulo? A Intermédia em São Paulo ela surgiu durante o governo militar e foi através de incentivo, inclusive financeiro, desse governo militar, né, durante a ditadura, que ela se consolidou como uma competição esportiva. E por que isso aconteceu? Né? Por que o governo militar, na época, se interessava em financiar não só as atléticas, como essas competições esportivas? Né? O governo tinha um interesse, naquele momento, de esvaziar politicamente centros acadêmicos e fazer com que o debate do movimento estudantil, que naquele momento da história, né, se colocava como linha de frente, né, se colocava ali como a cabeça, né, como uma ponta de lança no enfrentamento à ditadura civil-militar, que ele fosse esvaziado e que as pessoas se desmobilizassem. Né? A ideia era enfraquecer o movimento estudantil. E por isso criou-se esse modelo de competição que tira as pessoas do ambiente delas, do ambiente de debate político, e faz com que exista uma rivalidade tão intensa a ponto de que elas dediquem a maior parte do seu tempo livre a isso, e não a olhar para a conjuntura, não a debater, não pensar criticamente, né? E daí as competições universitárias, elas surgem nesse contexto. O resultado disso, na verdade, é um estímulo à rivalidade entre as escolas médicas, um estímulo ao esvaziamento político, né, ao não debate entre os estudantes, tanto que é muito comum a gente ver em muitas faculdades, por exemplo, uma rixa entre centros e diretórios acadêmicos e as associações atléticas acadêmicas. Além disso, a gente vê que em momentos de mobilização estudantil, né, de efervescência do movimento estudantil contra cortes, etc., as atléticas se recusam a paralisar os treinos durante as greves, elas se recusam a participar ativamente dos debates, da politização. E o resultado disso, né, não é que a existência das atléticas em si é algo que é ruim, mas como foi construída a instituição, né, a institucionalidade dela dessa forma, a consequência é justamente essa, é de você criar um ambiente que, por não se dedicar
né? E por vetar o debate, a gente vê que as consequências são os casos absurdos que a gente começa a receber e ver sendo relatados durante as competições e durante momentos de jogos, etc, né? Então, o que acontece nas competições esportivas hoje, todos os casos que a gente vê de trote, né, de violência mesmo, física, de violência sexual, eles existem não porque ali é simplesmente um ambiente sem lei, onde todo mundo fica muito louco, começa a beber, etc., e perde-se totalmente as estribeiras da situação. Não é isso. É porque o ambiente não só é permissivo, como ali o imperativo do ambiente é a hierarquia. O imperativo do ambiente é o trote. O imperativo do ambiente é o veteranismo que vem e se arrasta no que as pessoas costumam chamar de uma tradição, né? Que é tão valorizada dentro das faculdades de medicina. Então, o que a gente tem que começar a debater a partir de agora é o que as atléticas, o que as competições universitárias têm significado historicamente e como isso faz com que o ambiente que elas propiciam hoje seja esse ambiente tão opressor, né? E nunca fazer um debate de o fim da prática esportiva na universidade, muito pelo contrário. A gente quer a prática esportiva, mas a gente não quer uma prática esportiva que tenha um intuito meramente competitivo e que sirva como pano de fundo para instituições totalitárias se consolidarem. A gente quer uma prática esportiva que vise o desenvolvimento físico-cultural dos estudantes, dos funcionários e de todas as pessoas que podem acessar o ambiente da universidade e que seja construtivo, que seja politizado, né, debater novamente qual é a função social do esporte e como essa inserção disso na universidade é benéfica não só para os estudantes, como para a sociedade em si. Que não seja um esporte voltado meramente para essa prática competitiva que a gente vê que acaba só lesionando as pessoas, né? A gente vê que, tipo, muitas vezes a gente não há uma prática esportiva adequada, mas simplesmente um treinar por treinar exaustivamente, de forma desregrada, que acaba lesionando pessoas e não forma práticas integrativas. E a gente tem que problematizar isso não como uma criminalização do esporte, criminalização desse processo integrativo, mas uma criminalização do totalitarismo, tipo, a ferro e fogo, né? Desse totalitarismo baseado no sentimento de pertencimento, sem crítica, nessa coisa de amar a sua faculdade e não poder criticá-la, não poder criticar suas atléticas, as práticas que estão sendo colocadas, e tipo, conseguir construir um esporte que seja um esporte verdadeiramente humanizado, um esporte que dialogue com o que é a prática esportiva, né? Com a função do esporte mesmo, que é integrar. Então, por fim, esse vídeo, na verdade, é um convite para que a gente comece a debater o que é o esporte dentro da universidade e para que a gente comece a fazer mudanças que sejam propositivas e não meramente destrutivas, né? Mudanças que agreguem mais, né? Que façam com que o esporte seja algo convidativo, que faça com que as pessoas consigam conviver entre si e não ficar criando todas essas dissidências que a gente vê hoje em dia. Então é um primeiro material para a gente começar a estimular esse debate, mas em breve a Coordenação de Cultura vai soltar mais coisas sobre isso.